E aí, daí eu... Tá. Eles também estão comportados. Tá falando Que bonitinho. mas deu raro, não adianta, né? Mas ela tá tão bonitinha. Ela tá nunca teve velhinha. cachorrinho, né? Hã? Ela nunca teve cachorrinho. Ela é castrada, né? Mas Deus novinha. Cachorros, seus cachorrinhos. Que Paz e graça, paz. amados. Nossos cachorros participam dos encontros. E nós fizemos uma pergunta ali para aqueles que creem em Cristo, né, e no Evangelho de Cristo. Você que acredita ser salvo em Cristo Jesus, fica perturbado com julgamentos de pessoas fanáticas? É a pergunta que foi feita ali para o tema ser hoje abordado. E para a gente conversar sobre esse tema, nós vamos discorrer alguns versos da Bíblia, né? Principalmente do Novo Testamento, que é a boa notícia que vem a ser dada ao povo, a nós. A igreja viva em Cristo, que são as pessoas que caminham por essa terra, né? Palmilhando essa terra, é a igreja viva que está em Cristo. E porque há muitas preocupações em relação à geografia, a comportamento, o que tu come, o que tu bebe, o que tu veste, pelo externo, sabendo que Deus, né, na sua onisciência, onipresença e todo o poder que tem, quem crê em Cristo, Ele olha no íntimo do coração, discernindo as juntas e as medulas pela palavra que entra e faz a mudança e a transformação do ser. Os outros fatos, os outros poréns, nós podemos entrar em questão cultural, tradicional de povos e nações. E aí nós podemos falar de leis regidas pelo homem, que é para comportamento moral e ético de pessoas. A lei de cada um que tem dentro da sua consciência de andar com as outras pessoas em relações de respeito, de harmonia, que a própria consciência diz. E a questão comportamental do ser humano, de região para região, nós podemos ver que em alguns lugares é diferente do outro. E o mandamento maior que está no Decálogo, que seria os 10 mandamentos mosaicos, e que Jesus traz para si num só, representando no amor, e no amor, contra o amor, a prática dele não há lei que condene. Então quem está em Cristo está em amor, não há lei que condene quem está em Cristo. Então a lei é para quem? Para quem pratica o mal. A lei, tanto do homem como a lei do Senhor, ela em Cristo, ela termina, porque ali inicia-se um processo de amor, de regeneração, de transformação. Então nós vamos ler alguns versículos para a gente tentar passar para vocês aquilo que a gente entende por novo nascimento, por entender lei, graça, arrependimento, reconciliação, perdão, mas principalmente o nascer nascer de novo em Cristo Jesus. O irmão pode ler seu verso. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vós medirão a vós. Jesus vem trazendo informações e ensinamentos para todas as pessoas, né, da época, da ocasião e para nós hoje. O olhar de julgamento daquilo que a gente vê aparentemente à vista aos nossos olhos, mas também podemos observar aquilo que a gente escuta, o que vem do outro, porque se vem de ti ou vem de mim alguma coisa que falamos para alguém ou para um povo, é o que está dentro do nosso coração. O que fala a boca é o que está cheio o coração.
Em cima disso há discernimento. Agora, comportamento também se define pelo comportamento do ser humano com relação às outras pessoas. Mas nada que possa me subjugar por uma questão de lei, que me coloca num patamar inferior a de alguém que está em outro ambiente que se diz religioso, cético, ortodoxo, porque lá eles têm uma metodologia de trabalho onde todas as pessoas são formadas em séries, que nem numa forma de tijolinho, que todas elas são cortadinhas do mesmo tamanho e passa-se por tamanhos parecidos e colocado numa galeria para secar, depois vai ao forno para ser aquecido. Se nós trouxéssemos isso para uma mensagem, poderia dizer que o barro que somos nós somos amassados, moldados e fervidos no fogo do Espírito Santo, transformando-se isso numa nova criatura, mas tudo isso em Cristo. Não numa lei humana, que porque eu não ando como tu andas, que não como o que tu come, não bebo o que tu bebe, não escuto o que tu escuta, não me visto como tu te veste, não frequento lugares que tu frequenta, eu seja réu do inferno por causa de preconceito, que é um conceito antecipado das pessoas que fazem, porque são séquitos religiosos e apontam um dedo como acusadores e já juízes definindo a vida de uma outra pessoa porque não está comungando com ele do mesmo pensamento, da mesma opinião. João, capítulo 5, versículo 26 e 27. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é filho do homem. A autoridade máxima que se tem para julgar e para perdoar, que perdoa, que reconcilia, que aproxima e que faz o julgamento é Deus. Deus e Jesus são uma só. A graça do Espírito Santo é a revelação para o entendimento das pessoas em espírito e em verdade. Não é uma matéria física palpável, mas é o Espírito da graça que entra no ser humano e ele entende isso de uma forma muito tranquila, sem o místico, sem o misticismo, sem o reteté, sem o paganismo. Então essa é a questão de o Senhor Deus, que é o trono branco de Deus. Algumas pessoas aqui já estão fazendo os troninhos deles aqui como se fossem deuses e juízes de outras pessoas. Porque é o pensamento das pessoas. Porque antes, por que eu... foi para o inferno por causa disso, daquilo. As pessoas dizem isso, já estão condenando. Agora nós podemos perguntar, e eu pergunto para você, se você é cristão, acredita em Cristo, aí tu pergunta para ti mesmo nas Escrituras, foi Moisés, foi Abraão, foi Jacó, foi Esaú, foi Isaac, qual desses foi? Foi Raquel, foi Rebeca, foi Esther? Qual destas ou destas que foi que morreu por você na cruz? Foi João, foi Tiago, foi Pedro, foi Paulo? Foi os homens de hoje que fizeram esse sacrifício? Não, foi Cristo. Então Cristo em si cumpre a lei nele, para que eu e você na graça agora, por intermédio da fé, que é um dom de Deus, alcançamos a salvação. Não através da lei. Se eu fosse querer me justificar perante a lei, pelas obras da lei, eu estaria anulando a morte de cruz de Cristo. Então não sou um cristão. Eu falo, mas não sou. É só da boca para fora. Mas o meu olhar é somente inflamado de julgamento, acusações e com o dedo apontando para as outras pessoas, estreitando mais o caminho, apertando mais a porta e servindo como pedra de tropeço para aqueles que querem chegar até Cristo, porque a lei serviu de aio até Cristo. Ali, chegando, consumou-se tudo que estava anteriormente escrito pelos profetas em Cristo revelado. Sabendo que, se você ainda não entendeu, que antes mesmo da fundação dos mundos, não somente da Terra, mas de todos os mundos, de toda essa galáxia, o Senhor Jesus já era o Cordeiro imolado, porque era o princípio e o fim, já estava e está nele.
João, capítulo 8, versículo 15 ao 16. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Jesus também fala novamente sobre a mesma questão que o irmão leu anterior dela, do versículo, complementando essa parte, dizendo que eu sou um e Pai é em mim, eu no Pai, e nós o julgamos, mas não da maneira carnal que vocês julgam o teu irmão, o teu semelhante, a pessoa que está perto de ti. Não, nós julgamos uma forma de amor. De amor. Tem muitas coisas que você não entendeu, que a multidão da graça encobre a multidão de pecados. Só que você só vê uma questão do teu olhar e já condena. Porque você não tem ainda essa graça do Espírito Santo, você acha que tem. E você se autodenomina um grande religioso por achar que está no ambiente, que está com a imunidade parlamentar dentro deste ambiente e nada te atinge. E se alguém está fora desse ambiente, não anda conforme você anda, não é aquele tijolinho que está crentes em sequências formando, né, igualzinho ao outro, é um comunismo religioso. E daí existe uma manipulação em cima disso aí. E quem está livre em Cristo, liberto está, não dando ocasião ao pecado. Porque em si mesmo a sua consciência já sabe o que é bom, o que é certo, o que é errado, o que é luz, o que é treva. Porque a graça já foi dada para ele ou para ela ter esse discernimento. Tem mais alguma, irmã? Tiago, capítulo 4, versículo do 11 ao 12. Irmãos, não faleis maus uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Julgar ao próximo, ao teu irmão, é olhar para qualquer pessoa. Porque eu posso ter meu irmão de sangue, meu irmão dentro do ambiente, ou irmão as pessoas que eu encontro pelo caminho. O próximo eu encontro no outra pessoa e a pessoa encontra em mim esse próximo. E o olhar nosso de acusação, de julgamento, de falatórios, é que às vezes já sai disseminando como fogo em morro acima uma palavra mal falada, já com esse intuito de maldizer o seu irmão, o seu próximo, o seu semelhante, para que se transforme aquele mal do pior que está e fique pior ainda, porque existe essa maldade de quem está produzindo. Essa notícia é ruim. Não é uma boa nova. É uma notícia ruim. E quer que se prenda fogo e saia machucando as pessoas, servindo de tropeço para aquela outra pessoa a qual você diz que é um grande religioso, um grande crentão, um fanático, um séquito, mas ainda não entendeu e não recebeu, por não querer receber a verdade do Evangelho segundo Cristo, que é a essência do amor e da justiça nele revelado. Você. Romanos, capítulo 2, versículo 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Segundo o meu Evangelho será julgado, segundo o Evangelho que ele ensinou. Não é segundo a lei, é segundo a graça do Evangelho. Romanos, capítulo 14, versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Mais uma vez, Paulo agora
traz a mensagem aos romanos para que não sejamos nós o problema para a vida da outra pessoa. Esse ápice espiritual que cada um pode ter mais ou menos, alguns têm mais, outros têm menos, mas que se busque constantemente a graça do conhecimento, da sabedoria que Deus dá, concede. Tiago fala assim: e quem busca o saber, acrescenta-se para si e para os outros que o escutam a verdade do Evangelho. Eu estou falando aqui do Evangelho de Cristo, eu não estou falando de ciência, eu não estou falando de computação, não estou falando da cibernética, eu não estou falando da mecânica, da astrofísica, da geometria, da arquitetura, não, estou falando do Evangelho de Cristo. Embora que quem busca sabedoria ampliar-se-á o seu conhecimento em diversas áreas e saberá de alguma coisa de concernente a vários assuntos. Bom, eu vou ler aqui agora para complementar os que já foram lidos, para acrescentar mais um pouco que Paulo escreve aos Gálatas, e quero só fazer um parênteses aqui. Você acha que entende alguma coisa? Seja um servo daquele que você está ensinando. Ao ler a palavra, muitas vezes nós somente interpretamos pela raiz e não observamos os contextos que são elaborados da história do fato que estava acontecendo no momento. E que essa transcende o tempo e o espaço, chega no dia de hoje trazendo a mesma mensagem que estava sendo executada ali naquela ocasião. Porque a história se repete. Quando Paulo está dizendo assim: passado 14 anos, Gálatas capítulo 2, subi outra vez a Jerusalém e comigo estava Barnabé e também Tito. Subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido eu em vão. Mas nem Tito, que estava comigo, sendo grego, ele foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido de forma secreta e entraram a espiar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus para nos porem novamente em servidão, aos quais nem por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós e entre nós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais talvez tenham sido no outro tempo, não me se dá isto para julgar, Deus não aceita a aparência de homens. E isso digo que pareciam ser, mas nada me transmitiram, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão que estava confiado a mim, como o da circuncisão estava confiado a Pedro. Agora, essa é circuncisão e incircuncisão. O que é isso? O Pedro tinha consigo que todo aquele que ouvisse uma notícia nova do Evangelho segundo Cristo e entendesse da maneira que ele estava explicando, se vindo para dentro do grupo dos cristãos, e não sendo judeu, aqui era grego, Tito e Barnabé, no caso Tito era grego, era obrigado a fazer a circuncisão da carne, do prepúcio, né, do pênis. É bem isso que está escrito. É isso que está escrito. Já sendo adulto, porque o judeu fazia no 8º dia de nascimento para não ser tão dolorido. Mas aqui Pedro está falando o evangelho para pessoas adultas que estavam entendendo. E quem entendia tinha que ser circuncidado para andar conforme eles, os judeus. Qualquer um tinha que ser, era obrigado. Paulo não entende dessa forma. Paulo, quando explicava o evangelho, quem entendia o evangelho ficava da forma como estava. E era aceito junto por causa do amor revelado no coração. Porque a marca da circuncisão estava no coração, não na carne exterior. Então o que traz nos dias de hoje? É a aparência exterior, porque se eu não andar conforme o outro irmão anda, eu não estou circuncidado. Porque a circuncisão dele é somente na aparência, não no coração. E quem ama, abraça. Quem ama, perdoa. Quem ama, conhece o seu irmão nas suas necessidades, nas suas aflições. Não vira o rosto, não desvia a calçada,
não faz de conta que não enxerga, somente porque alguns anos atrás estava no mesmo ambiente, naquela associação, naquela comunidade, naquela congregação, naquele sistema religioso, e agora por uma forma voluntária, democrática, de liberdade em Cristo, não está mais naquela associação, naquela congregação, naquela sociedade e naquele sistema, não é mais irmão. Porque agora deixou de fazer o que eles faziam, deixou de vestir-se como eles se vestem, deixou de frequentar o ambiente que eles se frequentavam, deixou de beber o que eles bebem, deixou de comer o que eles comem, deixou de ouvir o que eles ouvem. Não é mais irmão. Não se cumprimenta mais, vira-se a cara para o lado, não faz mais parte do grupo, porque esses são séquitos que já estão julgando, porque são fanáticos. E Jesus está dizendo aqui que eu sou o juiz. E o meu pai e eu somos um que vamos julgar a todos. Agora, se eu fosse julgar como vocês julgam pela carne, eu tinha colocado muitos desses já no inferno. E Jesus está chamando todos aqueles que puderem vir até mim, eu vou apresentar o reino. E ele fala isso para os apóstolos em Lucas 17, 20 e 21, que a visível aparência deste mundo não é a aparência que eu vos tenho apresentado, da glória de Deus e do reino de Deus. Porque a glória e o reino de Deus eu vos apresento dentro do coração de cada um. Quando se lê e não entende, é como Mateus ali, Jesus revela na parábola da sementeira, Mateus 13, vai falando, vai falando, vai falando, mas não entende. Ouve, não entende, enxerga, mas não vê. Aí o poder de Deus tem que ser derramado dentro do coração para que transborde a cura, a libertação e a graça. Então, amados, o que nós estamos vivendo hoje na sociedade é isso aí. E como já nós falamos em outros encontros, nós temos dois sistemas muito fortes na sociedade, que às vezes de agregar é para romper e separar. Grupos que brigam entre si e se dizem religiosos. E outros grupos que se dizem que o meu partido é o melhor, que o meu partido é esse, que o fulano é ciclano, que é blindado. São facções também, que se degladeiam e se acham melhor do que o outro, porque o meu é esse, o meu é esse. E esses partidos muitos já estão virando seita. E os seus líderes são colocados como deuses já, da imunidade, sentado no trono, como se tivesse voltado lá no tempo dos astecas e dos maias, sendo a civilização muito adiantada na época para os dias de hoje, na época que eles estavam vivendo, mas era um rei sacerdote sentado lá, era a teocracia. Era rei, juiz e sacerdote. E tem pessoas hoje no mundo político que se acham que são juiz, Deus e sacerdote. E o partido virou uma seita religiosa. Assim como algumas religiões, em vez de religar com o Espírito de Deus, está afastando as pessoas uma das outras. E daí quem não está uma com a outra relacionado não terá relação com o Pai. Por intermédio de Cristo se chega ao Pai. E quem não vê Cristo nas pessoas não tem amor uma com as outras. E aí quebra-se tudo do conceito que algumas pessoas têm em relação a outras pessoas de outras castas e sociedades, somente porque não andam como eles andam, não se vestem como se vestem, e achando que a lei ainda deve permanecer. A lei é para quem não anda na lei, porque quem não está em Cristo, eles têm que andar na lei, porque acha que a lei tem que se justificar para ser salvo. Se eu buscasse ser salvo pela lei, eu já estava condenado. Porque eu posso ter aparência, decorar tudo. A estrela sacerdotal andava nas franjas, todas as leis, nos umbrais da casa, a lei para meditar, para decorar, para decorar, para decorar. E Jesus debatia com os fariseus, que eram os doutores da lei, e dizia para eles: vocês só têm aparência, e por dentro fede a carniça. São sepulcros caiados. E muitas pessoas são assim. A aparência. E aqui Paulo está falando aos Gálatas: vocês não passaram nada para mim. Vocês são falsos irmãos. Vieram nos espiar, porque aqueles que ouviram do bom grado a palavra que foi anunciada, que foi a boa notícia do Evangelho de Cristo, se converteram. E eu não obriguei ninguém a botar as vestes que nós estamos botando, ou seja, circuncidar o prepúcio.
E observe-se mais uma vez que alguns falam que isso é o sinal do batismo na velha aliança, que agora o batismo na nova aliança era nas águas, e o sinal da velha aliança era o prepúcio cortado. Daí eu pergunto para você, tá, mas as mulheres não estão. As mulheres já ficavam de fora, porque só os homens deviam ser salvos, porque é cortado o prepúcio só dos homens, e daí o batismo era só dos homens, quer dizer que as mulheres não eram batizadas, se fosse na velha aliança. E na nova aliança só os homens eram batizados, as mulheres não. Agora nós trazemos para você uma notícia também, que todo aquele que aceita Cristo, seja da forma como está, mergulhado em Cristo, já está batizado. A simbologia da água é somente para fazer aqueles que estão julgando, para dar um contentamento no coração deles, que este agora está salvo, porque ele mergulhou no rio, ou na piscina. Então a percepção evolutiva do Espírito da Graça, para muitos ainda não chegou. E nós, pela misericórdia de Deus, entendemos assim e queremos que você se liberte deste jugo que já foi quebrado na cruz do madeiro. Ou você quer que Cristo venha de novo e faça todo o sacrifício novamente, e que você ainda não entendeu que antes da fundação ele já estava crucificado. Não entendeu? Ou tu acha que ele veio somente para os judeus? Porque quem fazia as emulações naquele grupo eram os judeus, e todas as nações também faziam suas ofertas e oferendas nas pedrinhas, holocausto, quebrando pedras e imolando animais em cima dos altares. Todas as tribos e nações faziam, e o judeu também fazia. Então, graças que veio por intermédio de um homem, veio o pecado, e graças por outro veio a salvação. Romanos 3 e 23 diz que muitos estão destituídos da glória de Deus e todos carecem dela. Mas há algo que se afasta, isso que tem uma coisa que se afasta, que é o pecado. E 1 João 1,7 fala que se nós andarmos na luz como ele na luz está, temos paz um com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu quero que você entenda, quero que você tenha o discernimento desta forma, e pare de apontar dedo, pare de julgar o teu irmão, tua irmãzinha, porque agora usam shorts com decência, e que ninguém entra num ambiente de uma igreja para escandalizar. Eu estou dizendo que no trânsito normal das pessoas na sociedade, conforme queiram andar com decência e respeito às famílias, aos jovens, aos adultos, com decência, assim andem. E agora, se outros andam de forma escandalizadas, aí eu pergunto para você, Jesus não morreu por eles também? E se eu julgar, se eu lançar, como é que eu vou trazer? Como é que eu vou abraçar? Como é que eu vou dizer que eu amo você? Como é que eu vou falar alguma coisa? Nada eu vou passar. Porque a minha hipocrisia é tão forte que tudo que eu falar não vai atingir o coraçãozinho dessa alma, dessa vida, dessa pessoa. Porque a hipocrisia é muito transparente, muito forte. E uma pessoa que não está, que ainda não recebeu, que não entendeu, ele vai entender a hipocrisia. Porque é muito forte e latente. Ela pulsa, assim como a verdade, a justiça, a fé e o amor também. Transborda. Meu cálice transbordará na presença dos meus adversários. É mais ou menos por aí. Somente para terminar, mais uma vez, Gálatas 4 diz assim: o Evangelho isenta-nos da lei. Leia lá. Gálatas capítulo 4 diz assim: o Evangelho isenta-nos da lei. Digo, pois, todo o tempo em que o herdeiro era menino, em que nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e cuidadores dele, ao tempo todo, determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, crianças, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que chama e clama Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo.
pode ler toda essa parte aí de Gálatas 4, que é muito bonito. Agora, se você não entendeu ainda que tempo